E aí, gente, o que vocês estão achando dessa viagem pelas teorias de liderança? Tá tranquilo? São muitas informações, né? Tá bem tranquilinho, não é difícil, mas você precisa saber aí dar nomes aos bois, entender direitinho o que diz cada teórico, né? Para poder avançar aí. Vamos lá, vamos falar, né? Continuar aí explicando e passar para outras teorias, beleza? Vamos lá, vem comigo. Vamos falar agora de Tannenbaum e Schmidt. Eles vão trazer a noção de contínuo de liderança. Percebam que nessas teorias a gente tem muito essa questão de estilos e de contínuo, né? Então a gente vai avançando nesse sentido. Bom, primeiro, Tannenbaum e Schmidt vai nos dizer que a liderança se define pela força na situação, força no líder e força nos subordinados. Então a gente vai considerar em que grau a gente está com força mais na situação, no líder, nos subordinados, e isso nos traz 7 estilos definidos no contínuo de Tannenbaum e Schmidt. Aí a gente vai ter na extrema esquerda foca-se mais na autoridade do líder, na extrema direita foca-se na liberdade dos subordinados. Então olha o que tem a ver aqui a força na situação primeiro, tá? Para adotar o estilo dentro dos 7 cabíveis no contínuo de Tannenbaum e Schmidt. A organização, sua estrutura, cultura e valores, o ambiente e as condições de trabalho, a tarefa a ser executada, tempo disponível para executá-la. Agora, as forças no líder. Suas características pessoais, valores e convicções desse líder, confiança que ele tem nos subordinados, facilidade da comunicação, missão e visão adotados pelo líder, tolerância para a ambiguidade. Isso tudo força no líder. Força nos subordinados. Características dos subordinados, seus valores e convicções, desejo de assumir responsabilidade, necessidade de autonomia, sua compreensão da tarefa, seus conhecimentos e experiências, competências pessoais e grupais e desejo de participar das decisões. Com base nesses elementos é que a gente vai orbitar de um extremo para o outro no contínuo de liderança de Tannenbaum e Schmidt. Então aqui, ó, nesse extremo eu tenho um foco mais em quem? No líder, que seria o que a gente equivale a dizer que a gente está mais preocupado com a... Ai, gente, ficou feio. Mais preocupado com a tarefa. No outro extremo, a gente tem uma liderança centralizada nos subordinados. Significa que a gente tem mais orientação para as pessoas, segundo aquela tradicional visão bidimensional que já se origina desde Ohio e Michigan, ok? Então aqui a gente vai usar mais a autoridade do líder. Aqui a gente vai dar mais liberdade aos subordinados. E aí a gente vai evoluindo nesse contínuo de liderança. Por exemplo, aqui no primeiro estilo, o gestor toma a decisão e só comunica. Enfia a goela abaixo. Na segunda, o liderado está começando a aumentar a sua área de influência. O gestor vende a decisão, portanto. No terceiro estilo, o gestor apresenta suas ideias e começa a questionar das pessoas, aumentando gradativamente a área de influência dos liderados, ok? Dos subordinados. No quarto estilo, o gestor apresenta uma decisão, mas sujeita a alteração por parte do grupo. Vai melhorando. O que você consegue observar daqui para cá? A maturidade do liderado é baixa, aqui a maturidade é mais alta. Portanto, a gente vai adaptando o estilo. No quinto estilo, o gestor apresenta o problema e recebe sugestões para depois tomar a decisão. No sexto estilo, o gestor define os limites e pede ao grupo que tome uma decisão. E, por fim, no sétimo estilo, com elevado grau de maturidade e muita liberdade aos subordinados, o gestor permite que os subordinados funcionem dentro de limites, ou seja, toma que o filho é teu. E aí algumas considerações do estudo de Tannenbaum e Schmidt estão aqui ao lado. Para tarefas rotineiras, a liderança centra-se no líder, extrema esquerda. Um líder pode adotar diferentes padrões para os diferentes subordinados que possui. Lógico que cada um tem um grau de maturidade diferente, então você pode adaptar isso a eles. Para o mesmo subordinado, os padrões também podem variar ao longo do tempo, a depender da situação. Sim. Por quê? Porque ele pode começar imaturo, adquirir conhecimento, adquirir prática, habilidade, aí você vai adaptando conforme a disposição para o trabalho, a capacidade de iniciativa, a compreensão da tarefa vai aumentando, tá bom? Aí você vai oscilando de uma extrema esquerda, tarefa ou líder, para outra extrema direita, subordinados, relacionamentos, ok? É isso. Vamos passar para outra? Vamos lá. Tá acabando, fica frio, falta só mais 10. Mentira, tem tudo isso não. Olha outra ideia de contínuo.
Continuum. A mesma noção de contínuo do modelo de Tannenbaum e Schmidt, agora é 5 posições de Euler. Então, o que Euler nos coloca? Bem parecido com o modelo, vai oscilar também de orientação para o líder, para os subordinados. Então, olha só. Só para colocar aqui. Lá, mais para cima, a gente tem mais orientação para o líder. Mais para baixo, para as pessoas. Isso caracteriza nosso grau de maturidade. Tá, gente? É isso. Estilo E1. O que seria o nosso estilo E1 aí? Decisões do líder sem consultar as pessoas. Depois, no estilo 2, as decisões do líder com explicação posterior aos subordinados. Estilo 3. Decisões com consulta prévia e apoio aos subordinados. Estilo 4, decisões partilhadas com os subordinados. E, por fim, o estilo 5, delegação de assuntos específicos. O líder pode pedir justificação, mas não veta o que as pessoas fazem. Aí a gente tem um outro modelo muito parecido com o anterior, de Tannenbaum e Schmidt, só que agora, ao invés de 7 posições, nós temos 5 posições. Também orientação mais para o líder, para as tarefas, orientação para as pessoas e relacionamento. Ou seja, 2 extremos e que a gente vai cada vez aumentando o grau de maturidade do liderado para se orientar mais às pessoas e não às tarefas ou ao papel do líder, ok? Então, seguindo. Tá acabando. Fica frio. Uai, gente, eu botei 2 vezes a mesma. Teoria da troca entre líder e membro. Essa aqui eu acho interessante, tá? Essa daqui, gente, já caiu mais na FCC. No CESP caiu, acho que 2 vezes na história do CESP, que eu colhi de questão, foram 2, tá? O que acontece? O que é essa teoria da troca entre líder e membro? Ela diz o seguinte: o líder estabelece relações com os grupos na organização. E, normalmente, logo no início do exercício da liderança, ele estabelece 2 grupos, que ele vai chamar de grupo de dentro e grupo de fora. A tendência é que o líder se afinize com pessoas dentro do grupo que guardam correspondência com suas características e valores. Portanto, essa identificação do líder com essas pessoas faz com que ele atribua a estas pessoas maior grau de recursos, de recompensas, benefícios do que o grupo de fora, que é aquele que não se alinha com as características do líder. Temerário isso, né? Mas é tão natural quanto a luz do dia. A gente é assim, o ser humano é assim, ele se junta por afinidade. O líder também faz isso, tá? O líder vai procurar o grupo de dentro, ele vai formar seu grupo de dentro, que a gente pode chamar de panelinha, que são aqueles que têm característica e correspondência com o que ele pensa, com o que ele faz, com o seu estilo, tá bom? Então isso é importante quando você estiver numa organização, quando você entrar na organização que você está estudando para entrar, queira ser o grupo de dentro e terás benefícios, ok? Caso contrário, lasque-se bastante. Então vamos lá. Então, presente no livro Comportamento Organizacional de Stephen P. Robbins, argumenta-se que os líderes estabelecem uma relação mais próxima, tá? Com um pequeno grupo de subordinados em virtude das afinidades pessoais. O grupo interno ou de dentro, em que seus membros guardam características e posturas semelhantes às do líder, conseguindo, portanto, mais benefícios da organização. O grupo externo ou de fora, ao contrário, torna-se, portanto, marginalizado, pois seus membros são diferentes do líder. A teoria propõe que, logo no início da história da interação entre um líder e um liderado, o primeiro, o líder, implicitamente o caracteriza ou categoriza como de dentro ou de fora, e que esse relacionamento vai se manter relativamente estável no decorrer do tempo. Por isso que não queira ser o grupo de fora, viu? Presta atenção. Então, tão logo o líder chega, e aquela ideia de que a primeira impressão é a que fica, ele já vai meio que implicitamente ali na mente dele te colocar no grupo de dentro ou no grupo de fora, tá? Então, toma cuidado que a primeira impressão às vezes é a que fica. Isso mantém uma certa relatividade, uma certa estabilidade ao longo do tempo. Seguindo, líderes e seguidores do mesmo sexo, por exemplo, tendem a ter relacionamentos mais próximos. Embora quem faça a escolha seja o líder, são as características do liderado que conduzem a essa decisão.
Então fica ligado nisso, tá, galera? Vamos avançar aí nas nossas teorias. Olha só o que nos diz aí a teoria da troca entre líder e membro. Primeiro, tem que ter uma compatibilidade pessoal, competência do subordinado e ou personalidade extrovertida. Aí aqui tem o líder. Se você for do grupo de dentro, esse cara vai ter fortes interações com vocês, vai ter confiança, ok? Então essa patotinha aqui é o grupo A, é o grupo de dentro. Essa patotinha aqui vai obter benefícios, vai se dar bem. Agora olha o líder com quem não há tanta identificação quanto a características, tá? As relações vão ser mais formais, tá? Aqui a gente vai ter um grupo que vai receber menos benefícios porque não se alinham. Ele só vai no formal com eles, tá, gente? Lá no primeiro grupo ele vai no informal, aqui ele vai pelo formal. Então isso é uma teoria também estabelecida, uma teoria de liderança, a teoria da troca entre líder e membro, tá? Pode cair na sua prova, então fica ligado. Mais uma. Esse é o modelo, gente, mais completo, porém mais complexo de Vroom, Eaton e Jago. Gente, lembram do Vroom? Vroom é o cara da teoria da expectância, que é uma teoria de motivação, tá? Ele também tem uma teoria de liderança e já caiu certa vez no concurso e muitos erraram porque pensaram que ele só tinha uma teoria de motivação, quando ele também tem uma teoria de liderança. Então fica ligado nisso. Olha o que nos diz aí. Também conhecido por modelo normativo ou prescritivo, foi inicialmente apresentado por Vroom e Eaton, em 1973, e posteriormente aprimorado com as contribuições, de novo, de Vroom, só que agora com outra dupla, Jago, de 1988. O que ele fazia com isso? Ele enfatizava a importância do grau de participação dos subordinados nos processos de tomada de decisão por parte dos líderes, a depender das características da situação. Baseia-se em um programa de computador em que a decisão do estilo ocorre a partir das respostas às 7 perguntas-chave, consideradas como variáveis contingenciais do modelo. Então, primeira informação importante, depende das características da situação, depois das variáveis contingenciais do modelo a partir de 7 perguntas, 7 questionamentos. E outra, gente, usa um programa de computador para fazer essa análise do estilo de liderança. Olha que coisa complexa e completa. É complexo e completo, é muito completo. É a teoria de liderança mais completa de todas, porém mais complexa e de difícil aplicação, mas é completa, que leva em consideração muitos elementos para escolher o estilo, porém é complexo, tá bom? Então isso já caiu em prova falando justamente isso, é uma das teorias mais completas, porém muito complexa, certo? Certo, foi uma questão do CESP, tá? Seguindo. As perguntas relacionam-se à importância da qualidade técnica da decisão, a suficiência das informações para tomar uma decisão de qualidade, a estruturação do problema de forma a permitir ao líder saber que as informações são necessárias para resolvê-lo e como obtê-las, a importância da aceitação dos subordinados para a eficácia da decisão, motivação dos subordinados para alcançar as metas, possibilidade de decisão final gerar conflito entre os subordinados. O processo de decisão tomado aí, compreendido pelo modelo de participação e liderança, pode ser representado como uma árvore de tomada de decisão, em que as respostas às perguntas vão direcionando qual estilo de liderança deverá ser adotado em cada situação. Como eu disse, e é o que normalmente cai em concurso, é um dos modelos mais completos, porém de muito complexa utilização, o que torna ele pouco conhecido aí, como vocês, provavelmente a maioria, nunca ouviram falar. Isso está no livro de Robbins, Comportamento Organizacional, que é normalmente o que eu mais utilizo quando eu trato dessas áreas de motivação e liderança, tá bom? Claro que eu leio muita bibliografia para montar o material mais completo e a aula mais abrangente possível, mas essa é a minha fonte primordial, tá? Então, olha só, no modelo de participação a gente tem um estilo, ó, líder A1, que é o autocrático 1, que toma a decisão sozinho, utilizando apenas a informação que tem disponível. Líder A2, ou autocrático 2, que solicita informação adicional ao subordinado e em seguida toma a decisão sozinho. Líder CI, né, C1, sei lá, partilha o problema com os subordinados, pede informações e sugestões, indicando individualmente e toma sozinho a decisão. O segundo consultivo reúne-se com os subordinados em grupo para discutir o problema, mas toma a decisão sozinho. E o G2, que seria
O grupo aí reúne-se com os grupos subordinados para discutir o problema. O líder concentra-se e direciona-se à discussão, mas não impõe sua vontade e o grupo é quem toma a decisão final, beleza? Então, gente, vocês viram que a gente tem várias combinações, vários estilos, eles estão balizados pelo grau de participação que se dá ao subordinado em razão de sua maturidade, utilizando um programa de computador que vai definir ali diante de várias perguntas, por isso muito complexo de utilizar, que estilo o líder vai ter que ter, tá bom? Vamos migrar agora para algumas teorias mais contemporâneas de liderança, né? Que você vê, essa de Vroom, de Iago e Vroom, Yetton e Jago, né? Tô aqui mesclando os nomes todos. Essa teoria, a despeito de você não conhecer, ela, né, começa muito antes, assim. Em 88 tem uma nova versão com esse programa de computador e coisa e tal, mas ela é antiga. A gente está falando aqui de abordagens mais modernas. E aí a gente vai trazer, por exemplo, as teorias que são consideradas processuais, o processo de liderança. Essas teorias processuais de liderança podem ser enquadradas nas vertentes transacional, carismática, transformacional. Vem comigo? Vamos ver? Olha só o que nos diz. Então, primeiro vamos falar da liderança transacional. Quando eu falo de transacional, eu estou falando em transação, tá? Transação, que pressupõe o quê? Trocas. Opa, desculpa. Pressupõe trocas. É baseada, portanto, em uma relação de reciprocidade entre líderes e liderados. Os líderes transacionais esclarecem as metas e objetivos, organizam as tarefas e atividades em cooperação com seus funcionários, de modo a garantir que tais metas sejam de fato atingidas e oferecem recompensas para que isso ocorra. Para os autores, a liderança transacional divide-se em 4 dimensões. Então vamos entender primeiro essa questão da transação. Na transação, eu dou o que você quer, você me dá o que eu preciso. Então como é que eu vou te conquistar enquanto líder? Eu vou te dar as recompensas ou vou punir você? Então, que 2 mecanismos o líder transacional usa? Punições e recompensas. Ele vai usar essas 2 vertentes para obter o que precisa de você para exercer influência enquanto líder. Então fica ligado. Olha lá. Primeiro, temos a recompensa contingencial. O líder estabelece as expectativas que ele tem em relação ao seu trabalho e dá as recompensas quando os objetivos são alcançados. Então, alcançou o objetivo? Toma uma recompensa. 2. A administração por exceção ativa. Presta atenção nisso. O líder especifica os padrões e normas a serem seguidos e o que constitui um desempenho ineficaz, com os que não se conformam com tais padrões, recebendo punições. Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, olha, se você agir assim, isso aqui é por exceção passiva, tá bom? Ou, desculpa, exceção ativa. Se você se comportar assim, você não vai obter benefício, você vai ser punido, tá bom? Então, não atingiu o que se espera, punição para você. Então, você vai exercer influência pelas pessoas pelo medo, aqui na administração por exceção ativa. Agora, olha a exceção passiva, olha lá. O líder espera que os problemas surjam para agir ou adotar algum tipo de ação. Aqui ele comunica de antemão os padrões para punir. Aqui, olha o que ele faz. Ele adota a ação a partir da postura. Então, na exceção ativa, ele antes comunica os padrões e se o cara não corresponder aos padrões, ele vai se ferrar. Na administração por exceção passiva, o cara tem a postura, aí ele vem e pune a pessoa em decorrência da postura, que é a exceção passiva. No caso concreto, quando o problema surge, ele adota a medida. E por fim, tem o laissez-faire. Quem é o laissez-faire, gente, que a gente já conhece? O líder evita fazer acordos, estabelecer expectativas e fornecer metas ou padrões de desempenho a serem alcançados. Ou seja, fuleiro. É o líder fuleiro, como eu ensinei para vocês. Ele deixa a coisa a Deus dará. Tá bom? Seguindo aí, olha só. Liderança transformacional. Vamos falar da liderança transformacional. Deixa eu só beber uma água aqui que eu tô com a garganta seca. Na liderança transformacional, o que se busca é o desenvolvimento de esforços
para levar os liderados a obterem maior motivação, satisfação, senso de realização. Aqui não é meramente realizar transações. Não é só isso, tá, gente? Como lá no outro. O que a gente faz aqui? Implica confiança, facilitação e não um controle direto. O líder transformacional tem, portanto, uma visão de longo prazo e procura capacitar as pessoas a desenvolverem seu autocontrole, dando-lhes treinamento adequado, os desafiando constantemente a mudar seus comportamentos em busca de melhores resultados. Na liderança transformacional, então, o poder do líder vem da compreensão e da confiança, enquanto na liderança transacional repousa na hierarquia e na posição. Para os autores, a liderança transacional divide-se em 4 dimensões. Antes de falar das dimensões, vamos entender uma coisa. O transacional, ele busca os resultados e o desempenho elevado. Ele tem uma visão de futuro e ele sabe comunicar essa visão de futuro para os subordinados, treinando, motivando, incentivando esses caras para alcançar essa visão. Então, os subordinados, eles passam a buscar a visão do líder, porque o líder, ele é contumaz, o líder é, de fato, uma pessoa que comunica e estabelece bem as diretrizes e mostra o apoio irrestrito aos subordinados no alcance do sucesso. Então, esse é um líder transformacional. O transacional não, gente, ele está ali o tempo inteiro trocando, ele te dá uma recompensa, ele te pune, ele te traz medo para obter de você o apoio. É muito mais formal essa liderança, o transformacional não. E aí, existe também traços da liderança carismática no transformacional. E quem é o líder carismático, gente? O líder carismático é aquele que influencia o comportamento por conta da sua imagem, por parecer uma pessoa, não é, segura, uma pessoa que você tem vontade de ser. Portanto, você segue aquele cara porque ele tem carisma, ele tem retórica, ele tem força em seu argumento. Então, a transformacional, ela tem um pouco do carismático, ok? Agora, o transacional, não. O transacional, ele está buscando só o quê, gente? Ele está buscando trocas, concessões. Te dou o que você quer, você me dá o que eu preciso. E assim, o mundo vai girando, ok? Isso é o transacional. O que a gente requer hoje? Mais líderes transformacionais e menos líderes transacionais. Vamos ver aqui as características do líder transformacional e os elementos que compõem as dimensões dessa liderança. Olha lá, olha aqui para mim, volta para cá. Então, consideração individual. Então, os líderes transformacionais fazem uso da consideração individual, que é o grau em que o líder atende às necessidades de seus liderados, atuando de forma efetiva como um treinador empático, apoiador e aberto à comunicação e aos desafios, motivando seus liderados. Estimulação intelectual, grau em que o líder tende a assumir riscos e compartilhar ideias, incentivando e estimulando seus liderados a serem criativos e a se tornarem independentes ao valorizar a aprendizagem em todas as circunstâncias. Olha esse daqui, inspiração. Os líderes se constituem fontes de inspiração para metas futuras, ao fornecerem um significado para o trabalho, um forte senso de propósito que motiva seus liderados a agirem e a investirem esforços por acreditarem em suas capacidades no que diz respeito ao alcance dos objetivos comuns. E por último, como eu disse, né, aquela questão do carisma e influência idealizada. Associa-se ao fornecimento de uma visão de projetos, valores, normas e propósitos que dão sentido ao trabalho ao implantar nos liderados o orgulho de suas capacidades e lhes dar um exemplo pessoal capaz de ser internalizado, o que os leva a agir de forma correta, mesmo na ausência do líder. Então, olha o que a gente tem aqui, ó. Quando a gente fala do líder eficaz e do líder não eficaz, a gente vai ter o transacional e o transformacional. O transacional é o laissez-faire, que atua, né, daquele jeito mongol, aleatório, randômico, por administração por exceção, que pode ser o quê? Passiva ou ativa. Na ativa, ele fala o que ele vai fazer e como ele vai te avaliar, seus padrões, e vai te punir se você não fizer. Na passiva, ele não comunica e quando o caso concreto acontece, ele te ferra, ok? Dentro da recompensa contingente, ele vai dar a recompensa
quando achar que necessário, quando atingir as metas que foram estabelecidas. Agora, o transformacional, para exercer sua influência, ele usa a consideração individualizada, a estimulação intelectual, a motivação inspiracional, né, e influência idealizada, o seu carisma. Com isso, a gente fecha aqui mais uma aula. Olha que coisa boa! Conseguimos ver, fechar todas as teorias de liderança. Estamos avançando bastante, não estamos? Deixo aqui meu forte abraço, sucesso, bons estudos. Até mais!